E eu tive que mostrar para eles. E aí, como é que eu torno isso legível, mostrando para os meus pais, para minha família, que dá para viver de arte, que a arte é importante? Aí eu me lembro que da vez que eu desenhei, primeiro eu pintei a casa do meu pai chorou. Então a arte fez ele chorar, né? Para minha mãe, as flores da avó, o primeiro chevette do pai, tudo em aquarela. Então essas pequenas coisas, tu tá educando, tu tá dizendo, pô, tu viu que despertou um sentimento e tu guarda isso na tua casa como se fosse uma coisa assim. E realmente meu pai disse, não, né? Isso aqui é muito importante. E por que é tão importante? Porque tem um envolvimento, tem um sentimento, tem uma história. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Resultados. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com temas específicos e muito mais. Então aproveita para seguir o Café no Café _ Empreendedor. E para todo esse trabalho aqui, nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros. Você já ouviu que tempo é poder para o seu negócio, né? A Amazon coloca o seu produto na vitrine certa e entrega ele com um sistema de logística rápido e rastreável. Deixe a logística com a Amazon e ganhe mais tempo para alavancar a sua marca. Também aqui no Café nós falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no @Agência Arcona. Também falamos para a VG, gestão de projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Também lembrando que o Café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts, então aproveita para seguir a turma no @fabrica.podcast. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Pausa dramática aí, que vocês estão com uma cara de deboche aqui, olha. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de streaming, no seu horário de streaming preferido. Uma grata satisfação ter vocês conosco neste episódio. Muito que vocês estão fazendo coleção muito de mate aí, não? Buenas. É reflexo da pandemia, né? Cada um com o seu mate. É todo mundo argentino. Cada um com o seu. Claro. Não, eu tava rindo porque o homem tá nervoso hoje, né? Tá tremendo, tá brabo, tá já. Tremendo a voz. Já tá chegou se chegando. Engasgando Pô, só errei no teu ali, cara. Logo no patrocínio mais importante. Ampliando o escopo de atuação da Mas é VG. legal porque daí o pessoal para escutar bem nesse momento, né? Então o pessoal vai dar mais atenção, tá certo? Exato. Essa é a jogada de marketing. Marketing digital. É friamente calculado. Bem. Acho que falando do nosso patrocinador, cara, impressionante. Agora a gente falou da pandemia, né? Como as coisas vieram mudando até lá. Cara, eu comprei pilha. Acho que em menos de 12 horas a pilha tava lá em casa. Comprei um presente de aniversário sábado de tardinha, chegou no domingo antes do meio-dia. Pude ir no aniversário com um presente comprado na Amazon. Que loucura, hein? Agora imagina tu ter o teu negócio e deixar a logística, essa logística, com a Amazon. Não, muito... Pausa dramática. Não, é que agora tá indo pilha pros brinquedos, né? Que as pessoas que não gostam de ti te dão presentes que fazem barulho e que piscam. Isso muito pouco tem a ver com os pais, tá? Pode trocar essa ideia na tua Mas terapia. eu acho que o Luca pode tocar bateria no futuro aí. Não, já ofereceram, mas a gente adiou um pouquinho. A gente deu uma adiada um pouquinho mais pra frente. O Augusto toca na escola de música e nunca pediu pra ter em casa, tá tudo certo. Ele tá no que veio aqui, né? Teve apresentação esse... Teve, mas ele tá na iniciação, ele não tá nos grupos ainda. Ah, foi nos mais velhos. Que legal. Tô bem, já fizemos muito quebra-gelo aqui. Vamos o que... Estávamos falando de arte, né? Não, música também é arte, não? E o chimarrão aqui é cultura, é arte, é tudo. E agora a gente também vive a época do 20 de setembro aqui no Sul, né? Não tem como estar na mesa sem estar com... Só falta o costelão 12 horas aqui, no caso. Quem vai nos patrocinar pra... Podia, né? Assadora, coloca. Hashtag fica a dica aí. À disposição. Mas de qualquer forma, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é empreender no ramo da arte. Para falar sobre isso, nós vamos chamar direto a nossa poderosa... Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema, a nossa poderosa da semana é a Ramile Leandro, mais conhecida como Rami Aquarelas.
Rabi, seja bem-vindo aqui ao Café Boa Empreendedor. tarde. Obrigada. Antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada. Adorei Poderosas, me senti assim. Quebrou meu gelo de essa musiquinha. Né? Então, gente, bom, vou ser breve, assim, contando um pouco do meu percurso acadêmico, né? Dos meus sonhos. Eu sou uma guria, sou de Rio Grande, né, gaúcha de Rio Grande, e na minha família nunca tive arte. Eu gosto de começar com isso. Porque geralmente quando alguém vê assim, uma pessoa que vive de arte, empreendeu em arte, é uma artista que vive disso, que vende bem, as pessoas me olham como se, deve ter sido, né? Filha de quem? Filha de quem? Qual é o sobrenome? Eu adoro dizer da Silva Leandro, né? Que eu digo assim, tipo, não é... Em Pelotas a gente tem muito isso, né? Tens um sobrenome conhecido, tu é filha de quem? Quem te colocou aí? Eu me coloquei onde eu queria estar, né? E os meus pais, eles sempre me deram o principal, educação. Né? Educação, ser educado com as pessoas, ter comprometimento com as pessoas, ser ético, né? Me ensinaram as principais coisas. E na época nós éramos 4, né? Tenho 4 irmãos, e para estudar tinha que ser na FURG. Né? No caso, ficaria muito pesado para o meu pai eu estudar em Pelotas. E nessa época, quando eu tinha acabado o colégio, eu queria arquitetura, entre arquitetura e arte. Então, eu pensei, então vou fazer engenharia civil, aquele tiro no pé, porque eu queria ter dinheiro, eu queria, né? Eu imaginava, naquela época, tinha o preconceito, porque eu queria ser artista. E meu pai, quando eu falei, vou fazer artes visuais, falou, não, minha filha não vai morrer de fome, né? Vamos ganhar dinheiro? Vamos lá. E na época eu desenhava e pintava santos, que era a única coisa de arte que eu tinha contato, porque eu estudava num colégio marista, meu pai se matava para pagar colégio particular pra gente, que era o São Francisco. E aí, então o que eu tinha de contato eram imagens bíblicas, e eu pintava muito santos, Maria, José. Então, e aí ninguém sabia por que eu fazia aquilo, nem eu, mas isso eu fui entender muito tempo depois, mas era o que eu tinha de referência artística, né? Não tinha livros de arte, nada em casa. Então, fui para engenharia civil. Na engenharia civil, para mim, foi uma depressão. Fiz vestibular na época, né? Vestibular, que tinha, sei lá quantos dias de vestibular. Denuncio a idade falando isso. Aí, fiz o vestibular, entrei na engenharia civil, fiz uns 4 semestres, depressão, troquei para as artes. Porque ali eu vi, não, eu quero fazer arte. Só que quando eu fui para as artes, eu fui com o peso de um pai decepcionado que a filha tinha deixado a engenharia, das pessoas que me olhavam me chamavam de louca. E ali eu falei, eu vou estudar para dar certo. E eu estudava muito. Assim, eu era monitora, eu participava de tudo. Naquela época a gente não tinha tanta cultura do projeto de pesquisa e extensão. Eu trabalhava em extensão em escolas, eu ganhei prêmios na URGS, eu ganhei prêmios em Floripa, escrevia horrores de artigo. E isso, o que aconteceu? Eu já vejo isso como um empreender. Porque eu dizia para todo mundo, eu comecei a estudar e vi que tinha muito campo de atuação na Itália, para quem se formava. E eu falava para todo mundo, vou me formar e vou para a Itália. E meu pai dizia, até louca, não tem dinheiro para ir até o Rio de Janeiro. Né? Como é que tu vai para a Itália? E aí eu comecei a planejar, eu gosto muito de escrever, então eu comecei a planejar. Eu vou me formar, eu vou fazer uma pós, onde é que tem pós, como é que eu posso ganhar uma bolsa para uma pós? E aí eu descobri o Instituto Michelangelo em Florença. E aí eu vi que eu tinha que ter tantas publicações, que eu poderia ganhar uma bolsa de tantos %, precisaria, sim, passagem, e pelo menos que meu pai me ajudasse uns 3 meses de vida. Vi que teria como eu trabalhar como garçonete, procurei trabalhar em bares, aqui tinha, na época, me lembro, era o Ronque Papo, o Gueto. Então, eu fui trabalhar em bar para aprender a me mexer, o básico, para saber quando chegasse lá. Isso tudo eram ideias que eu projetei como um primeiro passo para vencer em arte. Era o teu plano de negócio. E eu tinha 17 anos, 18. E aí, quando eu acabei as artes, eu fiz tudo, passei, ganhei a bolsa no Instituto Michelangelo. E aí o pai disse, olha, Rami, dá para a gente comprar essa tua passagem, que na época era muito mais caro, hoje em dia a gente tem facilidades. Mas sem festa de formatura, sem foto, sem nada, né? E no final até teve uma vaquinha da família, a gente conseguiu fazer uma festinha. E aí eu acabei e fui, né? E ali em Firenze eu vivia cada dia empreendendo. Então eu cheguei lá, comecei a trabalhar num café que me botaram para limpar a cozinha. Depois eu já comecei ali, né? Que eu dizia assim, ali eu estava aprendendo realmente o italiano. Porque nisso eu estudei italiano sozinha em casa. Também não tinha dinheiro para o cursinho de italiano, estudei em casa e aprendi italiano sozinha em casa. Então,
ali eu comecei também a entender como era a vida do italiano trabalhando em restaurante. E aí, desde a cozinha até me tornar gerente do restaurante, porque aí eu fui ganhando a confiança, fui aprendendo, fiz curso de sommelier, isso junto com a pós. E na pós também tive um bom desempenho. Assim, falando assim parece tudo, né? Mas isso teve muito choro. Não, isso teve muito choro. Eu tô encantado aqui porque, assim, ó, em épocas que está se discutindo muito sobre planejamento e execução, né? O que pode, o que não pode, até onde pode ir. Eu tô encantado de estar dizendo assim, tu planejou tão bem toda essa estrutura que tu foi trabalhar num bar, num café, na tua cidade para te preparar para o teu objetivo futuro, que era... Porque se brinca muito, né? Quem vai para a Europa, para os Estados Unidos, que se aceita fazer coisas lá do que a gente nunca faria aqui, porque aqui é mal visto. Sim. Tu foi pegar a experiência prática aonde tu tava para quando chegar lá tu já ter um diferencial e provavelmente para tu galgar tua carreira lá e sair do limpar a cozinha, isso teve um peso grande de já ter experiência. E sabes que uma coisa que me marcou muito, assim, quando eu fui, porque eu tinha um desempenho muito bom nas artes. E na faculdade de artes tem muito ego. Muito bom. Várias áreas, né, a gente sabe. Mas nas das artes é uma coisa, gente. E aí, tinham professores, eu trabalhava com algumas professoras, com outras não, normal. Então, aquelas que eu não trabalhava, ou alguns colegas me olhavam, ranço, né? E aí, eu me lembro, nunca vou esquecer que eu estava trabalhando de caixa, de um almoço. Era um restaurante, eles faziam, os guris faziam, de noite era boate, e de dia eles resolveram abrir um buffet e tal. E eu falei, vou trabalhar de caixa até para ver como é que funciona e tal. E aí uma dessas professoras foi, e no outro dia era assim, coitada da Ramile. Porque eu escutei muito coitada na vida, né? Por estar trabalhando assim. Coitada da Ramile. Estuda tanto, se esforça tanto, tá de caixa. Assim, como se isso fosse vergonha. Só que como eu sempre fui muito segura dos meus planos e das minhas coisas, eu sempre ri disso. Eu dizia assim, coitado de quem não vê além, né? Porque eu vejo além de tudo que eu estou fazendo. E também, se eu tivesse ficado ali trabalhando, eu estava muito feliz, que eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho importante a gente se colocar em lugares e a gente ser feliz em todas as fases. E eu sempre brinco assim, eu digo, eu fui tão feliz quando eu fui garçonete na Itália. Os meus melhores amigos, que hoje em dia são uma família para mim, e me deram um baita suporte das vezes que eu voltei. Suporte que eu digo, gente, casa, restaurante para eu levar meus clientes de lá e eles não fazerem, porque muitos garçons que eu trabalhei hoje em dia têm seus restaurantes. Então eu vou para Florença, eu vou para Veneza, passei 3 meses em Veneza, numa casa de uma amiga que trabalhou comigo, sem pagar a casa, tipo, ela me hospedou. Então, são coisas que a vida nesses restaurantes e nesse trabalho me deram esse respaldo de hoje em dia. Né? Então, quanto é importante, assim, quando a gente olha, a gente acha que foi pronto, né? E tem um longo, todos os passos aí são importantes. Muito legal. Muito bem, então, a gente está olhando os bastidores aqui, né? Mas hoje a gente, para quem acompanha, né, nas redes, no final, a gente tem o jabá, né, a Rami vai dar os arrobas. Disso a gente sai para uma entrega de um quadro de 3 metros, né? Para quem te acompanha nas redes, foi muito icônico, assim. Conta um pouco mais, para quem nos escuta, sobre quando é que caiu a ficha que dava para viver de arte? Porque estamos falando de uma trajetória onde... Né, eu interrompi, né? Tu foi para Itália, mas eu não entendi. Como foi tudo, eu vou até... porque eu entrei na coisa do restaurante, da base, né? Mas aí a gente chega nos 3 mares. Faz parte disso, né? Porque é uma trajetória que já tinha um desejo bem antigo de vou viver de arte, vou trabalhar com arte. E para quem nos escuta e está te conhecendo agora, a tua técnica dominante tem a ver com a pintura. Aquarela, aquarela. Eu tô agora também experimentando outras técnicas, mas principalmente aquarela. Então, mas aí voltando ali para a Itália, eu acabei... Na pós, teve uma professora, a professora Edana Lupi, uma senhora lindíssima de cabelo branco. Ela entrava, todo mundo... E ela, maravilhosa, ela via que eu estudava e trabalhava e me esforçava. E ela me disse assim, Rami, até quando tu tem visto para ficar? E eu, vai acabar, eu vou ter que voltar para o Brasil. Ela, tu queres, teu desejo é ficar? E eu, E ela, tu sabe que tem a Academia de Belas Artes, onde estudou Da Vinci, Michelangelo, aqui em Firenze. Não existe faculdade pública na Itália, mas ela é que tu paga taxas de acordo com o teu rendimento, né, tua renda, tua declaração. E ela falou, tem uma prova, são 3 provas, uma oral, uma de desenho e uma escrita.
Mas vai sair o edital daqui a alguns meses, os livros são esses. Aí ela me deu o nome dos livros, eu fiquei assim, ela viu, não tinha assim. Ela, tu não tem esses livros, acho que tu não vai ter como comprar agora, né? Eu vou te dar. Ela me emprestou os livros, eram 8. Aí eu me lembro que eu levei aqueles livros, eu chegava do restaurante morta, aquelas panelas. Chegava morta, estudava. Passei, aquela foi terceiro lugar geral, após foi segunda. Aquela foi terceiro lugar geral, e aí eu ganhei bolsa. Porque até a terceira tinha bolsa. Aí a bolsa eu não precisava pagar as taxas, que já era um alívio. Tinha alimentação, que é o restaurante universitário na Itália. É uma piada de legal, assim, porque tu tem um antipasto, primo, secondo, e tu tem até o vinho e coisinha, eles te dão. Então eles te dão, assim, uma refeição completa que eu levava para casa, fora de trabalhando no restaurante, então eu não tinha gasto com alimentação. E o mestrado me abriu portas. Porque o mestrado na Academia de Belas Artes de Firenze tem muita visibilidade. Então eu consegui parcerias com o Inhotim na época, Bernardo Paz, eu fiz toda a minha dissertação apresentando em Inhotim. Aí apresentei em Inhotim na Itália, minha dissertação foi toda essa, então eu passei um mês em Inhotim com tudo pago para apresentar em Inhotim. Tive como o meu orientador, ele foi curador da Bienal de Veneza, ele já faleceu, o Piero Luigi Tazzi, então foi um senhor que me apresentou muita gente. E nesse meio, eu fui aprendendo coisas sobre o mercado de arte, porque a minha pós era projeto e curadoria de arte, com o mercado, foco em mercado de arte. Coisas que eu fui procurar esse mestrado porque eu pensei assim, bom, a técnica eu sei, como é que eu vou vender? Como é que funciona uma galeria de arte? E aí eu comecei a fazer estágio numa galeria de arte, naquela época, que era a Sangalo Art Station, depois passou para Eduardo Sete Contemporâneo. E nessa época eu tinha um senhor, que era o meu chefe, que ele teve um problema. E aí também tem coisas que acontecem na vida. Ele teve um problema, ficou impossibilidade de trabalhar, e o filho, que tinha 28 anos, um bom vivant, que estava em Barcelona, curtindo sua vida, se tornou meu chefe de uma hora para outra. Só que nisso eu estava desenvolvendo toda a parte de arquivo deles. E eu já estava ali no estágio, acho que uns 6 meses, e o pai dele tinha muita confiança em mim. Aí quando ele entrou, ele falou, bom, tu tá acabando o teu mestrado? Eu falei, mês que vem. Ele, bom, se tu quiser ficar, eu te contrato. Aí tu me contrata. Aí eles foram no dia da minha defesa, que aí eu já fiz amizade, acho que também te relacionar bem, fiz amizade com ele, com a mulher dele. E aí eles foram e me fizeram esse contrato, que era a tempo indeterminado, que hoje em dia é um concurso público no Brasil. E aí eu fiquei 6 anos na Itália, trabalhando com o mercado de arte. E o que eu fazia era, basicamente, a gente via potencial num artista. Na época não tinha Instagram, e tu falou da pandemia, aí tem uma boa virada. Mas, então, a gente estudava o perfil do artista e via como aquele artista poderia comunicar a arte dele da melhor forma, quem seria o perfil de comprador, colecionador daquele artista. Então, a gente fazia todo um estudo para que esse artista pudesse fazer a pesquisa dele em arte e viver da sua arte. E isso foi sempre o papel dessa galeria, que existe até hoje, tem em Milão, hoje em dia ele cresceu muito. Então eu fiz isso para os artistas por muito tempo. Até eu completar 30 e poucos anos, eu acho que eu estou cansada de viver na Itália, eu quero voltar pro Brasil, a louca. E tu não produzia, Nessa época eu produzi muito pouco. O que me despertou muito, o que eu produzia projetos para mostras. E aí quem assinava, como a gente estava num prédio histórico, bem no centro histórico de Firenze, todo projeto até, mesmo não mexendo em nada de estrutura, tu tem que ter a assinatura de um arquiteto. Então eu ficava louca, que eu desenhava tudo com nanquim, eu desenhava os prédios, eu desenhava a relação, eu fazia o projeto e os arquitetos iam lá, assinavam. Por isso eu faço arquitetura hoje em dia, né? Isso é uma coisa que eu voltei, eu disse, vou estudar mais um pouquinho para fazer arquitetura, que é uma coisa que eu gosto. Mas, enfim, nesses 6 anos, eu entendi como funcionava o mercado de arte. E eu acho que aí está um ponto muito importante. Porque o que eu vejo, assim, de maior erro nos artistas é a gente tem, assim, da arte moderna para a arte contemporânea, uma arte que ela é muito fechada nela mesma. Então, eu boto isso aqui como arte, e se tu não entende que isso é arte, o problema é teu, que não é culto. Entendeu? E aí, isso, na Itália, já não se usa, as pessoas não têm... Tá, tudo bem, tem uma arte que ela é fechada nela mesma, mas os artistas que vivem da arte, eles têm que entender
que a arte ela tem que ser acessível. E por mais que ela seja assim um objeto super difícil de tu olhar, entender alguma coisa, é legal tu conversar e falar sobre aquele objeto, que é o que eu faço no Rami Aquarelas, que é no Instagram. E aí que eu digo que a pandemia deu uma giradinha. Porque o que aconteceu? Até a pandemia, o mercado de arte estava muito centrado nas galerias de arte. Então, para o artista ser validado, para tu que é um colecionador, que é acostumado a pagar mais de 5 mil numa arte, né? Eu digo mais de 5 mil, porque geralmente, poxa, aí já é um valor, ou vamos dizer até mais de R$1.000, tá? Tu vai dizer, é uma folha. Por que eu vou pagar R$1.000, 1.200 num pedaço de papel? Eu não vou comprar um print na Amazon. Mas por que eu não vou comprar um print e vou comprar desse artista? Então, tu tem que ensinar, tu tem que ter uma educação. Eu acredito que na Europa as pessoas já têm uma educação para a arte. E quando... até a pandemia, essa educação para mostrar isso, essa confiança, ela estava centrada dentro das galerias. Então, o que acontecia? Eu produzia uma arte, a Érica tem uma galeria, ela me cobrava a Rami tanto para fazer a vernissage e 50% a cada obra tua que eu vendo fica comigo. E aí eu te pago, né? No final do ano, as obras que tu vender, porque praticamente assim, tem até um livro que é escrito de artistas, que é só os artistas falando as cartas que eles se mandavam, que as galerias não pagavam, aí um queria saber do outro, pô, mas ele te pagou, para mim não, né? Então tu tá vendendo, mas tu não tá tendo aquele retorno e tu vai te desmotivando. E aí vem a pandemia e o Instagram abre essa janela para os artistas. Mostrem seus trabalhos, mostrem, né? E muitos artistas começaram a fazer isso. Filmar sua produção, ter mais tempo para fazer isso. E as pessoas em casa, olhando as paredes, querendo uma reforma, querendo verde, ou querendo começar a procurar quadros. Então, com quem que eu vou comprar? Pô, se esse artista está vendendo online, está fazendo live, eu vou comprar com ele. E aí abriu, e aí eu, foi aí que eu falei, eu até então trabalhava ainda, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei trabalhando à distância com a Itália, ainda com curadoria de arte. Ali, me deu também a virada de chave, também foi uma virada de chave na minha vida, mudei de casa, uma série de questões pessoais, e eu falei assim, agora eu vou vender as minhas artes. E juntei forças, abri o Rami Aquarelas no Instagram e comecei a mostrar minha arte e vender. E a minha primeira coleção foi de botânicas. Por quê? Porque eu vi que as pessoas estavam trancadas dentro de casa, elas sentiam falta de verde, e elas não podiam sair para, né, comprar, ou tinham muitas... E eu falei, vou começar a fazer quadros de botânicas para levar verde para dentro da casa das pessoas. Ia falar das minhas plantas. Deu. Eu me lembro que a primeira coleção, a dona Valdira comprou uma na janela, a nossa vizinha. Ela foi lá e bateu, eu morava no térreo, e ela, o que tu pinta, Rami? Eu mostrei, ela, que linda essa planta, eu quero. Quanto é? Eu vendia R$100 na época. R$100, dona Valdira. Ela foi lá com R$100 e vendeu. Eu falei pra ela, olha, dona Valdira, hoje em dia vale bastante aquela plantinha. Aí ela veio pra mim e me disse, Rami, eu dei de presente. Poxa, dona Valdira, pega de volta. Isso é fantástico, né? Eu conheci um pouco mais desse mercado porque a gente atende a Agape, aqui em Pelotas, que é uma galeria de arte. A Daniela, maravilhosa. O financeiro deles já fazem, acho que 3, 4 anos. E isso é muito encantador também da arte, que é também investimento. É um investimento, né? Com certeza. Ela muitas vezes me explicou, não, esse artista aqui já valorizou muito, esse artista vai valorizar por causa disso, por causa daquilo. Para quem não é do mundo, é algo muito diferente, porque eu também eu tenho muito essa dificuldade, quando ela começava a me apresentar, essa questão que tu falou de... as pessoas não conseguem dar valor para aquilo e enxergar, tipo, não, como é que eu vou pagar mais de R$1.000 nisso para botar na parede da minha casa? Falta de educação para a arte, né? Exatamente. E foi isso que, principalmente ali no Instagram... Quando eu abri o Instagram, eu escrevi metas, né? Então, uma delas, que até hoje eu falo sobre mercado de arte, eu falo sobre cultura de arte, né? Eu mostro a minha técnica. Então, são pinceladas de uma educação para a arte, a valorização da arte, o certificado, muitos... E eu acho que eu contribuí muito em Pelotas com muitos artistas também, que muita gente, tipo, não tinha um certificado, e muita gente veio me procurar. Como assim um certificado? Sim, tu tem que dar um certificado que aquela obra é original e não pode ser reproduzida, senão realmente, porque, né, quem é colecionador guarda o certificado, é aquilo que dá valor, né? A tua assinatura, ela tá ali, ela vai ser reconhecida e tudo, mas tu tem que ter um carimbo, tu tem que ter uma série de coisas. Trato feito, né? Quem é mais antiguinho viu os tratos feitos lá no History Channel, tinha sempre a valorização de qualquer item, né, de colecionador.
é o certificado. Certificado. Mas sabe que Interessante. a agência hoje fica dentro de um espaço de arte, né? Que é o Daniel Belor, que é o outro espaço, né? Que tem exposições e tudo mais. E é engraçado como a gente leva pessoas lá, clientes, que muitas vezes são distantes de arte. E aí a gente leva para dentro do nosso mundo, pô, é criatividade, é criação e tal. E aí as pessoas ficam assim, encantadas, olhando, e sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente, assim, né? E o impacto que tem para nós na criação e no cliente, na percepção do que está sendo criado ali, também para nós, enquanto um negócio, pô, a gente valoriza muito assim, o fato de estar lá. E até isso nos faz assim, não sair de lá, porque para tu ter toda essa aproximação com a arte, para quem não conhece, é um casarão gigantesco aqui na nossa cidade, é antiga, é toda reformada e tal. E tem, assim, uma série de arte de uma série de artistas diferentes por tudo. Assim, né? Eu já ouvi falar, mas nunca fui. É bem legal, bem legal. Mas... Tem uma cafeteria no parque. Tem cafeteria, tem tudo, né? E, enfim, é diferente, mas eu vejo na prática o efeito que isso tem na minha equipe e no relacionamento das nossas criações com o cliente, essa percepção toda. Se tu vai num lugar que tá todo com parede branca, que sentimento que tu gera ali, né? E aí, fazendo o gancho, trazendo pro nosso assunto, muito interessante esse momento que tu falou de... Tu começou a educar o teu público para valorizar aquilo que tu vendia. Sim. Né? E muitas vezes a gente vê isso, a falta de consciência dos empresários, onde entender como eu vou explorar a dor do meu cliente final, né? Para valorizar aquilo que eu vendo. E não simplesmente, como tu disse, não, tá aqui. Se a pessoa não valoriza o problema dela, ela não tá sabendo ver o que eu quero mostrar para ela. E não, na verdade, tu precisa fazer uma educação para a pessoa entender que isso tem um valor, que esse valor pode também ser um investimento, mas não só um investimento, mas também quanto isso impacta no meu dia a dia. Disso estar em exposição, quanto muda a minha vida, ter uma arte na minha casa e simplesmente, às vezes até passar a dar mais valor para o teu lar, para o teu ambiente. Sim. Então, como é que foi esse processo e tu enxergou isso na prática acontecendo? Eu enxerguei, principalmente, eu sempre digo, é muito importante a gente olhar sempre para a base, né? E eu tive que educar, eu tive que mostrar para os meus pais o quanto era importante a arte. Né? Então, meu pai é um operário da Ipiranga, minha mãe uma secretária de médico, e eu tive que mostrar para eles. E aí, como é que eu torno isso legível, mostrando para os meus pais, para minha família, que dá para viver de arte, que a arte é importante? Aí eu me lembro que da vez que eu desenhei, primeiro eu pintei a casa do meu pai chorou. Então, a arte fez ele chorar. Né? Para minha mãe, as flores da avó, o primeiro chevette do pai, tudo em aquarela. Então, essas pequenas coisas, tu tá educando, tu tá dizendo, pô, tu viu que despertou um sentimento e tu guarda isso na tua casa como se fosse uma coisa, assim. E realmente, meu pai diz, não, né? Isso aqui é muito importante. E por que é tão importante? Porque tem um envolvimento, tem um sentimento, tem uma história. Então, eu também comecei a trabalhar muito com memória e patrimônio, né? Porque eu entendo isso e principalmente estudo arquitetura, eu gosto disso, né? Eu ia fazer um doutorado, depois desisti porque ficou muita coisa em memória e patrimônio, mas li muito sobre isso, sobre a importância da memória dos objetos, das coisas e das ruas. Então eu gosto de pintar a rua, né? Então todo esse direcionamento sempre assim na minha vida são feitos das minhas vivências. Das pequenas batalhas que eu olho para aquilo ali e diz, poxa, se eu resolver assim, em grande escala, como é que eu vou resolver, né? No caso, para muitos clientes. E aí, no Instagram, eu comecei a ver esse espaço todo para tratar disso. No início não foi fácil, nada é fácil, né? Tinham amigas que eu dizia assim, eu me lembro também, falando um pouco de precificação, eu comecei... Eu já ia perguntar, eu ia esperar tu concluir para perguntar. Eu comecei com preços baixos, assim, no início, que eu digo baixos, eu fazia a R$50, a R$100, a mais cara, assim, porque eu disse, como é que eu vou atingir? Porque eu sempre digo assim, mercado de arte, isso eu aprendi lá na Itália também, primeiro tu vende para os teus amigos, para os teus vizinhos, para tua família, e tu não dá para ninguém.
Eu nunca dei, coitada da minha mãe, mas, claro, eu dei 2 ou 3 aquarelas, as que eu citei, mas, né, meus pais, às vezes, quando eles querem, eles são meus clientes. Meu pai quer dar pro meu tio, ele é meu cliente. Sim. Se tu tu desvaloriza o teu trabalho. Se tu começa... Os meus amigos, eu digo, olha, tu queres pode fazer uma menor, se tu não quiseres gastar isso, tu bota um passo-pato grande, te dou essa dica, mas eu tenho o valor do meu trabalho, ele existe, é aquele. Tem um e eu ditado valorizo que fala isso. que não pede pra eu te dar a única coisa que eu posso te vender. Perfeito. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Então, parceria, sim. Quando eu faço uma parceria, ok. Se eu faço uma parceria com alguém, a gente tem uma troca, aí tudo é válido. É válido. Aí é o ganha-ganha, a gente vai. Mas, uma troca ótima. Tu está contando de um raciocínio que hoje, né, ele já embasa as tuas decisões, mas como é que foi construir isso? Acho que fala um pouquinho mais dos bastidores para quem nos escuta, para quem viu essa chamada e possivelmente muito profissional autônomo vai olhar, empreender no ramo da arte, no mercado da arte, é a minha situação, é o que eu quero, isso, aquilo. Conta um pouquinho como é que foi a construção desse raciocínio de atribuir valor ao teu trabalho e depois expressar isso em dinheiro. Né? Em precificar especificamente, porque eu acho que tem várias coisas aí no meio. Quando eu comecei com as aquarelas, primeiro eu fiz uma pesquisa de valores de aquarela no mercado escala Brasil, aí São Paulo era bem alto, Porto Alegre, dependendo assim, tipo, se tu é um jovem artista, se tu tá começando, se tu já tem nome. Só que assim, eu era uma jovem artista com uma carreira já internacional, né? Pô, tinha estudado na Academia de Belas Artes diferentes. Aí a gente vê, poxa, quanto essa menina investiu, quanto eu investi em estudo, em conhecimento e quanto vem atribuído, porque lá na Academia de Belas Artes diferentes também estudei aquarela, né? Então, não só a técnica, mas o discurso em arte, principalmente. Então, todas as viagens que eu fiz, tudo que estava nesse pacote, tudo isso, ela tá nessa obra de arte. Porque tu compra uma obra de arte e diz, poxa, essa aqui é de uma artista que ela é brasileira, mas ela estudou em Florença, ela fez isso, ela fez aquilo. Então, tu conta uma trajetória. Essa trajetória, ela tem um valor. E ela deve estar na tua obra de arte. Então, quando eu digo assim, um artista, ele quer começar a empreender. Porque o Instagram também teve 2 coisas. Teve uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é das pessoas olharem, acharem, tipo, a Rami pintando. É fácil. Então, eu compro umas aquarelas e eu tenho vários em Pelotas. Ela tá ali na sala, cheia de pincelzinho. A Rami faz muitos vídeos do processo criativo. Nem trabalha, fica lá. Aí trabalha. Aí toma o teu vinho, né? E faz... Mas aí tiveram, assim, 2 ou 3 em Pelotas, por exemplo, que abriram... Não vou citar o nome porque a gente não dá ibope, mas tipo Joãozinho _ aquarelas. Mariazinha _ igual, gente. Perfil igual. Imitando a minha embalagem. Tudo igual. Pintar o quê? O patrimônio de Pelotas. O quê? No ângulo que a Ramile pinta. Deram certo? Não dá. Por quê? Porque a pessoa não tem trajetória. Então, para isso, eu digo assim, estuda. Tá? Parece dica de mãe, mas é assim, se tu não tem uma trajetória em arte, se tu não tem um mínimo de conhecimento em arte, vai dar certo para tu vender para 2 ou 3 colegas teus e depois tu não vai sustentar aquilo ali, porque tu tá copiando. E cópia não dura. A cópia, ela fica nítido ainda mais quando tá copiando algo da tua cidade, né? Se tu fosse copiar alguma coisa, sei lá, dos Estados Unidos, vai um pouquinho mais longe, meu filho. Mas não, quando tu copia alguma coisa muito próximo e tu não consegue sustentar, tu não tem base. Então, para quem tá começando, para precificar, por exemplo, sempre digo assim, vê a tua trajetória, estuda, faz cursos, lê, compra livros. Se não fiz uma faculdade de arte e acho que não quero fazer, não tenho vontade. Ok, tem vários cursos de aquarelistas. Ramile vai fazer workshop agora no Parque 1, né? Mas faz workshop, faz curso, tenta criar grupos de artistas, porque ninguém cresce sozinho, né? Então, isso eu acho muito importante. Aqui em Pelotas, eu comecei a empreender. Minha primeira mostra foi junto de um grupo de artistas muito forte que eu criei, né? Que eu juntei essas pessoas para ter visibilidade em Pelotas, que isso também foi um ponto importante nessa precificação. Eu comecei do nosso prédio ali, né, Érica, pintando sozinha, mas quando a pandemia terminou, e eu vendia bem, mas não vendia, acabava o mês esguelado, assim, né? Vendia para pagar meu aluguel, minhas coisinhas, mas não dava, assim, até porque eu tive que botar um preço para quem está começando, que é ser conhecido. Mas até para ter o meu trabalho reconhecido, eu tinha que botar um valor que agregasse um pouco mais. E aí, para crescer, eu pensei, poxa, eu preciso começar a fazer mostras.
E na época, o Fernando do PSJ me abriu as portas. O Fernando disse, olha, isso tudo pela arquitetura, que também sempre foi caminhando comigo. Os professores da arquitetura me apresentaram vários arquitetos, me colocaram num meio muito bom, né? Me ajudaram quando viram que eu estava começando com as aquarelas. E aí a Isabel Salomani, que é parente do Fernando, me apresentou o Fernando. E o Fernando disse, olha, de repente a gente faz aqui uma mostra para o aniversário de Pelotas e tu pinta um mar e a gente faz uma mostra, uma personal tua. Aí eu digo assim, se o ego falasse alto, eu ia dizer, poxa, uma mostra só minha. E aí que eu digo que às vezes o artista peca. Então, eu vou fazer uma mostra só minha. Aí eu parei e pensei, Ramile, o que tu aprendeu na Itália? O que tu fazia com os artistas? Quando um artista estava entrando numa cidade, porque eu não sou de Pelotas, nunca fui conhecida em Pelotas, não tenho sobrenome conhecido, o que tu faz? Tu bota ele do lado de artistas que já têm um público legal ou que são conhecidos e te valida. É porque nem assim, por exemplo, imagina assim, uma obra da Ramile está exposta do lado de um Van Gogh. Pô, tu vai olhar diferente, né? Porra, por que ela tá junto aqui, então essa guria deve ser legal? Sim. E aí, na época, eu chamei o Lauer Santos, que até hoje agora a gente tá no Rooftop da Vanguarda com 5, que formou um grupo legal de trabalho. Lauer Santos, né, com currículo maravilhoso, diretor do MAUG, a Lúcia Weimer, que também tem um público legal e que chama bastante uma galera, um público legal de Pelotas, o Gordo Musvik, que eu, na época eu pesquisei, era o artista que mais vende em Pelotas, a Graça Marques, que também é uma artista com um repertório muito parecido até comigo, que foi estudar fora, voltou, mas que veio dar entrevista da Vanguarda, quando eu comentei com vocês, que a Graça, a gente fez um mesmo percurso, só que ela é de uma família muito nobre, muito rica, assim, que deu um respaldo cultural muito grande para ela. Então, a gente fez esse jogo que foi muito legal, assim, como é que foi... Ela fez a batalha dela, eu a minha, foi muito parecida, em anos totalmente diferentes, em situações familiares diferentes, mas que hoje em dia a gente expõe juntas. Então, eu criei esse grupo, que a gente chamou os 5, e aí foi um sucesso, porque a gente fez essa mostra no PSJ, eu fiz com eles essa mostra, a curadoria foi minha, e eu vendi tudo, eram uns mares grandes, né, e foi super bom, e dali foi chamada para mostras, outras mostras, e o pessoal me conhecendo. Então, eu fui me colocando em lugares que me ajudaram a validar a minha arte. Então, isso também é importante, né? Não adianta eu só produzir, ficar sozinha, mostrando minha arte. Eu tenho que me colocar em lugares que ajudem a validar o meu trabalho. Mas tu diria, só para concluir a ideia da precificação, tu diria que em algum momento bancar isso é um salto de fé? Por mais que tenha técnica, que tenha... Um salto de que fé. tenha mercado. Não, porque tu falou que tu começou ali com 100... Quando é que tu deu esse pulo, assim? Não, eu vejo muito assim, eu ia a cada 3, 4 meses eu fazia eu repensava, às vezes 6 meses eu repensava os valores. Mas tu aumentava em pouquinho, tu não dava um salto. Eu dei o salto maior quando eu voltei para Itália, que aí isso foi agora, por mérito de notas, eu fui para Calabria estudar arquitetura. Ano passado. Mas era sem bolsa, então eu precisava continuar trabalhando, né? Tu tem a vaga, que já tu tem a vaga na universidade, tu tem a Lodge, que é a casa e tal, mas tu precisa te bancar lá. E ali eu pensei, como é que eu vou trabalhar? E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas, tudo que eu pintava, ai, Rami, que lindo, eu quero uma coisa tua pintada aí. Eu pensei, como é que eu vou fazer? Aí eu criei a Rami Aquarelas Made in Italy. Então, todo mundo que ia para a Itália, estudei, vi que amigos, que clientes vêm para a Itália, se podem levar para mim. E cada cliente que trazia as aquarelas para o Brasil, ganhava uma. Tem algumas que eu ainda não fiz, tem a Rita. Ainda sei, gente, que eu estou devendo. Mas, enfim, eu criei isso e ali eu tive que dar um salto, né? Então, a aquarelinha pequena ali, que custava 100, passou para 650. Tipo, eu dei um bom salto. Porque eu falei, se eu não der esse salto, como é que eu vou me manter em euro? A minha dúvida... A minha dúvida da tua trajetória até aqui, e deve ser quem está nos escutando também, é o seguinte. Tu vai para a Itália, tu começa a construir uma carreira lá, né? Tu foi contratada dentro de um espaço, tu tá ganhando em euro. Sim. Né? Quem é brasileiro sempre faz essa conta, não tem como não fazer essa conta. E aí tu volta pro Brasil e tu não volta para um grande centro. Sim. Como tu falou, São Paulo pagava mais, Porto Alegre pagava um pouquinho menos... E tu volta para Pelotas. E com certeza teu padrão de vida mudou completamente. Sim, muito.
A dúvida que eu não, estava com certeza. é isso assim, tá, mas por que ela fez isso? E aí se todo ela vai... mundo pergunta, se Por ela que vai Pelotas? Podia escolher qualquer lugar do mundo, Pois inclusive, né? e aí se ela vai empreender nisso, por que ela vem para um... E aí tu conseguia fazer venda para grandes centros ou tu começou vendendo só aqui Não, na comecei volta vendendo mesmo? só aqui. Tiveram muitas questões para eu retornar, né? Eu retornei também por causa de uma questão de saúde do meu pai. Foram questões pessoais que me trouxeram. Questões de saúde minha. Tiveram várias coisas em um ano, 2, que eu tive que voltar. E eu até parei. Porque eu tinha um dinheiro, né? Que eu guardei, que eu ligava em euro lá e tinha uma vida tranquila. E guardei e falei, não, eu cheguei a tirar um ano sabático para repensar várias coisas. E para me cuidar, enfim, questões pessoais. Então, nesse reelaborar a minha vida, quando eu voltei para cá, eu continuei trabalhando com a Itália. Eu trabalhava, fazia Arte Rio, Arte São Paulo para a galeria. Né? E aí eu poderia estar de qualquer lugar do Brasil. Então, na verdade, eu não voltei nem para Pelotas. Eu voltei e fui para o cassino. Fiquei um pouco com a minha mãe até me organizar. E aí, depois que as coisas foram se moldando, e eu vim para Pelotas por causa da faculdade. Porque eu ainda tinha essa coisa da faculdade de arquitetura que eu queria fazer quando eu era adolescente. Ah, sim. Esse é o ponto. Por que ainda estou em Pelotas, né? E porque agora mesmo eu estava lá na Calabria e estava tudo dando certo com o Remy Mandir Italy. Eu pensei até... eu vou ficar por aqui. Mas aí falta pouquíssimo para me formar, né? Falta o quê? Uns 2 semestres ou 3. Né? Porque agora, com essa... a gente já fala que eu vim para o UNA, eu acho que esse semestre não sei nem se eu não vou ter que trancar. Mas, enfim, eu falei, enquanto eu não me formar, aí eu vou ficar indo em Pelotas. Depois que me formar, aí sim, aí vou, Ramiro. Eu tenho uma dúvida, tu tá falando assim, parte acho que já respondeu, mas como é que funciona a valorização do trabalho de um artista ao longo do tempo? Porque tu falou ali, um artista iniciante, ele começa vendendo suas obras a, sei lá, R$100, por exemplo. Tá, mas daqui a 10 anos... como é que funciona essa valorização no tempo? Que é muito isso que é o louco da arte, né? Porque, por exemplo, um artista ele pode começar do nada, um colecionador importante comprar e aí a obra dele já vai muito. O cara bateu o olho, se agradou por algum motivo. Ou porque soube vender de alguma forma, ou porque tem um amigo que é um grande colecionador e botou ele no mercado de arte. Então, cada artista vai ter um preço. Não, é muito difícil de comparar isso. Tem gente que valoriza depois que falece, né? Todo mundo fala isso, eu digo, ai, credo. Não me mates. É verdade, né? Mas A tua obra pode começar a valer, sei lá, 10 anos depois que tu morreu. E tu nem sabe, daqui a pouco nem lembra o que tá na tua porque, parede. Porque isso você comentou, né? Alguém viu essa arte e despertou e não. Então esse artista começa a valer mais e vai se atrás de toda essa coleção. São sacadas, tem alguns artistas que tem, às vezes, eu vejo muito a arte também, tu tá no lugar certo, no momento certo. Sim. Né? Por exemplo, agora mesmo, quando eu estava em Veneza, eu conheci muitos clientes ali de vizinhos, tipo Diogo Mainardi, meu vizinho, muitos vizinhos que eu tinha em Veneza, muito bons, assim, né? Eu dizia, né? Uma galera potente ali, que tipo, dizia, eu ia dizer assim, poxa, que é legal, assim, quando tu tá, e aí essas pessoas te descobrem, aí tu consegue fazer alguma coisa, aí tu vai... Aí tu podia até dar uma arte. Não. Então, né, a tua arte vai qualificando, vai ganhando mais valor. Mas é muito isso. Cada artista é muito difícil tu comparar por tempo de produção ou por carreira. Eu acho que a valorização da arte, o artista próprio ele vai valorizar, e se ele tiver esse plus de colecionadores importantes comprando, aí valoriza mais ainda. O que muitas vezes também pode ser um super tiro no pé, assim, por exemplo, um colecionador compra super caro, e aí tu é obrigado, se o cara comprou a X, tu vai ter que vender, não pode... E aí depois tu não tem mais cliente pra pagar. Então, eu sempre tento ir na malemolência de seguindo o meu público, vendo a situação. A malemolência do brasileiro. Do brasileiro, né? vai, né? Vai no ritmo do mar, né? E essa é uma outra dúvida que eu fiquei na tua trajetória. Tu acha que como brasileira lá, na Itália, as pessoas te viam de uma forma diferente, assim, positiva? Essa pessoa é mais criativa, ela vem de uma região que vem um olhar diferente para nós aqui e, isso tem valor.
Não, eu sei, o que sempre, por exemplo, o galerista disse que quando ele me contratou porque ele me via muito espontâneo, muito feliz, porque eu sou muito expansiva. Ele dizia, nossa, Ramile, tu vende até caixa de fósforo, porque o jeito que tu fala, as pessoas vão se apaixonando por ti, pelo teu jeito que tu vai falando. E aí eu sempre dizia, eu acho que o brasileiro é muito assim. Não é, a gente sabe que não é todo mundo que, né, que é tão... Mas eu acho que a alegria, eu tenho muita alegria de viver. Eu gosto muito de viver. Então, eu acho assim, essa alegria do brasileiro, eu dou o jeito, eu dou um jeito de fazer, eu faço, tenho como fazer, essa coisa sempre foi muito valorizada fora. Né? Todos os trabalhos que eu tive, todos valorizaram muito isso. Então, eu acho que isso me ajuda muito. Sim. Isso me ajuda muito para onde eu vou. Aqui também me ajuda muito. Né? Eu vejo muito artista, porque eu dou mentoria. Até agora eu parei, porque eu não tive... Eu estou há uns 6 meses sem dar mentoria de arte, para mercado de arte. Mas eu peguei vários artistas e disse, eu não gosto de falar com as pessoas. Então, tu tem que ter alguém para falar para ti. Temos um problema, né? Eu não tenho saco para essas pessoas que ficam me perguntando se aquarela é tela. Não sabe que é papel? Não sabem. E essa é a graça do negócio. E é legal, né? tu explicar e faz fotinho, manda... Ai, Ramile, sério, gente. Corta o papel, a tarefa da educação, da arte. Educação. A gente tá falando de educação, gente. Sabe que esses dias, agora, nossa realidade, a gente teve a Expo Inter aqui em Porto Alegre, ali no Pisteio. E aí, dentro da Expo Inter, tinha um espaço de arte, que tinha uma curadoria, que tinha toda uma apresentação, tinha até um livro. Ganhei até o livro com todas as obras que estavam ali. Então, tinha que legal. Quadros, esculturas, enfim. Mas me chamou a atenção, assim, era o quanto as pessoas que estavam trabalhando ali naquele local, elas estavam afim ou dispostas a justamente isso, assim, pegando umas pessoas aleatórias, tipo o Leandro, eu caí ali, dei uma olhada, me encantei numa determinada obra, mas o ponto é, a pessoa veio me dar toda uma satisfação, assim, uma explicação do que é, da onde vem o artista. Eu até tirei foto do negócio para não me esquecer, assim, e tentar achar de alguma forma ali, mas assim, me tocou, né? E isso que, assim, eu não costumo comprar nem tudo, mas acho isso legal, assim, essa parte da educação. Se tu não tiver isso, assim, essa disponibilidade, essa virada de chave, ela é distante. É distante. Daqui a pouco o cara olha ali, olha num site uma impressão de uma obra famosa e vai olhar a mesma coisa, vai enxergar a mesma coisa. Né? Tu precisa essa educação do olhar, né? Em artes a gente chama educação do olhar, é bem poético isso, mas é realmente tu ter, né? É tu ver que a tua arte não é que ela tem que ser um pouco mais acessível, né? Em termos de educação. Então, se tu não faz isso, tu fecha a tua arte nela mesmo. E aí tá. É pra ti, pros teus amigos cultos olharem e comentarem, nossa, que legal. E lá tava o povo bagualão da Expo Inter, né? Produtor rural, mais... Não, mas tem muito produtor. Mas o que eu tenho muito cliente. Eu pintei Expo Inter até ontem. Eu tava acabando pra RBS. Eles vão dar de presente, eu não sei pra quem, não sei se você podia estar falando. Mas como só vai entrar depois que já tem no ar, as pessoas ela já ganhou, vai ter já. Eu vou botar amanhã nos Correios. Mas, enfim, por exemplo, eu tenho um cliente que essa semana passada eu fiz uma chamada de vídeo com ele e eu explicando para ele, vou pintar todos os campos lá, e são paisagens lindas, né? E é um pessoal realmente acostumado, arroz, gado, não sei o que. Aí eu falei para ele, eu vou fazer essa parte aqui com o nanquim. Ele, olha, eu não sei o que é esses nanquins. Mas aí eu ri, eu falei, mas tá, esse senhor também fala de uma escavadeira, eu também não vou saber, né? Cada um com seu mundo. Mas é isso, eu não vou ficar, não sabe o que é nanquim. Não tem. Aí eu acho que é essa a malemolência que porque falta. A graça no fim, pra mim, pelo menos no fim do dia, se tu tem uma arte em casa, não sei, mas eu ganhei uma. Eu acho que praticamente a única obra que eu tenho, assim, pintada por alguém, do Leandro, que fez um artista, pintou e me deu de presente. Mas a graça tá, sei lá, tu tomar um chimarrão e dar uma contemplada, tu tomar um uísque ali e dar uma contemplada. Essa é a graça. E no fim do dia, tu não precisa ter o conhecimento técnico pra absorver, entender aquilo. Tu tem que olhar e te gerar um sentimento. E eu vejo, eu acho muito legal, assim, quando eu vou na casa de alguma pessoa e ele começa, isso aqui eu comprei de um artista tal, esse aqui tem, tudo que tu tem na tua casa tem uma história por trás. Exatamente. Isso é muito legal. E eu também sou colecionadora, eu gosto de comprar, então, tipo, né, então alguém chega lá em casa e eu começo, esse aqui é de tal artista, eu gosto desse, eu comprei por causa disso, porque eu vejo valor e vejo que as coisas vão se valorizando com o tempo, né, então é importante isso. Agora, quem está nos escutando, pelo menos eu fiquei aqui na curiosidade, porque a Erika te fez uma pergunta lá atrás
E ainda do não mar. teve resposta da tela. Da 3 tela metros. de 3 metros. Aonde se encaixa tudo Trazendo isso? para a contemporaneidade, né? O que a Rami adolescente poderia escutar hoje da Rami atual, sobre onde a arte nos levou, né? Conta um pouquinho de quais são as novidades, planos. São as novidades, é que eu fiquei um ano fora, e aí quando eu estava na Itália, teve um ponto, assim, eu tive muita ajuda desses amigos que eu falei, né, esse um ano agora na Itália, e teve um amigo meu, o Fede, que ele era barista, e ele ganhou uma herança, e a avó dele lá deixou um apartamento que é Firenze 360, 2 quadras da Ponte Vecchia, tu vê o Duomo do Brunelleschi, o Campanello do Giotto, é uma coisa... Sim. E aí o Airbnb é 250 euros por dia. E ele falou, Rami, mas eu tô em reforma do telhado, tu não queres, tu me paga assim 600 euros, que vai ser um aluguel, que seria um aluguel de quarto, nem isso, porque em Firenze um aluguel de quarto tá 1.200 no mês. Meu Deus. Euros, né? E aí ele falou, tu me dá uns 600 euros, que vai ser para água, luz e tal, porque eu não vou estar te dando as boletas, que eles chamam, né, as coisas. E aí tu faz a publi para mim, tu vai mostrar todo dia tu pintando, como tu faz na tua casa lá no Brasil. Tu vê que o Instagram mostrando. E, fechado, Fede. Né? Tipo, o meu amigo lá de bar, que lavava taça comigo até as 2 da manhã. Ficou rico. Aí, fui pra lá e fui fazer isso. E hoje em dia, o Airbnb dele é lotado de brasileiros. Um público que mais procura brasileiros. E ali, tendo esse ateliê presencial na Itália, e eu também já tinha empreendido tendo um ateliê presencial no cassino, eu vi o quanto o presencial era legal. A pessoa ir lá, ver meus pincéis, me ver pintando. Todo mundo que ia pegar uma encomenda acabava comprando outra coisa, porque via as aquarelas prontas. Então, quando eu retornei, eu comecei a procurar um lugar para ter um ateliê presencial aqui em Pelotas. Então, eu cheguei, aí comecei a ver os aluguéis em Pelotas um pouco caros. E eu pensando, vamos lá, Ramires, se tu quer crescer, tu tem que investir. Eu vendo quanto eu poderia investir, né, o que eu poderia fazer. E aí surgiu uma parceria com a Idealiza, aqui do Parque Una, porque uma das coisas que eu queria também era poder viver num lugar que eu corro, eu sou maratonista, que eu tivesse segurança porque para correr, para fazer minhas coisas, que eu não tivesse toda hora com um carro para lá e para cá, né? Tipo, agora mesmo eu vim a pé, né? Porque eu já me mudei. Então, eu queria um pouco daquela minha vida que eu tinha em Firenze, que eu fazia tudo a pé, e ali pegava uma coisa que me faltava, ia no restaurante da esquina. Então, quando a Idealiza entrou em contato e falou, vamos trazer Rami Aquarelas para o Parque Una, vamos fazer uma troca, vamos... Aí eu disse, nossa, é perfeito. E aí, hoje em dia, eu estou na Tannhaus 4, que é entre o prédio Aurora e o Canto. Vai inaugurar agora 3 de outubro. E esse ateliê é uma casa, então ele traz também uma coisa que é legal, que é o que antigamente tinha muito o ateliê do artista, né? Que é onde o público e o privado se misturam. Tanto que o projeto de embaixo, tu entra na casa e seria uma sala. Então, a gente projetou um mesão, a Thaís, que é uma arquiteta maravilhosa, Moscarelli. A Thaís projetou uma mesa de 3 metros, então a gente tem um mesão para ter workshop, e aí tem uma cozinha americana, ou seja, as coisas da vida privada estão acontecendo juntos com o trabalho. E meu quarto é em cima e no outro é o escritório. Então, tudo um pouco se mistura. Tu entra no ateliê, que também é a casa do artista, né? E aí, isso tudo acontecendo aqui no Parque Una, que vai ser o lugar onde o meu grupo de corrida do Herder Botelho corre, né? É uma coisa um pouco, né? Estou num meio onde eu trabalho e convivo e faço parcerias com as pessoas que estão ao meu redor. E aí, esse quadro de 3 metros, ele entra no meio disso tudo. Eu tinha voltado da Itália, a Débora me procurou, e ela me disse, Rami, eu quero um quadro de 3 metros, e me mandou o pé direito, assim, enorme. Eu disse, gente... E aí, a gente diminuiu para 2, depois a gente voltou... De altura? De altura. Não, ele tem 3 metros de largura e 1,5 de altura. Mas aí fica assim, tipo, quando tu vê depois no meu Instagram o vídeo, tu entra na casa e aí tu tem... Eles fizeram uma super obra de arquitetura, tu não tem o pilar no encontro de duas paredes, assim. E é um pé direito alto de 4 metros, assim, até começar o mar, 8 para cima. Então, um casarão, assim, com uma baita escada. E ela falou, eu quero esse mar caindo, porque os dois são práticos, dirigem navio. E aí os dois queriam chegar e ver o mar chegando em casa, né? E eu disse, nossa, que responsabilidade. E aí foi uma coisa assim, eu sempre digo, a Érica perguntou, uma dose de coragem sempre tem que ter. Se tu não tem coragem, tu não faz nada. O medo, ele paralisa. Então, se eu tivesse medo, eu não estaria aqui no Una.
Se eu tivesse medo, eu não teria ido para a Itália. Se eu tivesse medo, eu não faço nada. Não começo uma aquarela. E a aquarela, ela te ensina isso, porque a aquarela iniciando é a coisa mais feia do mundo, gente. É um borrão. Por isso que a pessoa às vezes olha minha aquarela no início, ai, é assim, tá meio torto. Digo, vai ficar bom, confia. E a aquarela é um sempre confia, né? Então, isso eu levo para a vida também. A arte que me leva isso para a vida. Então, ela fez, eu dei orçamento para ela. E aí, nisso tudo, a aquarela tá pronta. Pintei no chão do meu antigo ateliê. Então, eu tirei todos os móveis do ateliê, porque ele tomou todo o ateliê. E pintei no chão aquilo 1 mês pintando, né? No chão, até que ele ficou pronto. Quando ele ficou pronto, eu ligo porque ela disse, vamos botar moldura em Rio Grande, porque a casa deles é em Rio Grande. E eu, vamos. Liguei a única loja de moldura que tem em Rio Grande. E eles, assim... Essa arte nem entra na nossa produção. Não entra, não sai, sabe? Não tem giro de porta. E eu, como assim? Socorro! Aí liguei para a Pampa, que é uma grande parceira. Isso também é legal. Por exemplo, tem muito artista que compro na internet moldura. Eu até compro, gente, mas para as minhas coisas que eu tenho em casa. Para venda, eu acho importante tu ter uma loja que te dê esse suporte, até para manutenção. Se tu tem uma cidade como Pelotas, tem mofou alguma coisa, tu tem que ter a loja de molduras que vai te abrir, que vai se responsabilizar, que vai, sabe? Vai ter um tratamento diferente que tu não vai ter. E aí, 5 anos trabalhando somente com a Pampa. Ligo para eles e falo, vocês vão ter que me ajudar. E aí o Ricardo, dono da Pampa, que eu sempre trato com a Silvina, mas aí quem foi o Ricardo, que faz espelho e faz estrutura. O Ricardo, olha, eu vou desenvolver uma estrutura, vai ter que ter, tipo, né, pilares atrás. Essa vai ser de inox, ou vai ser de aço, a gente vai ver como é que vai fazer, mas para não ser pesada, porque está num corredor, quadro, né? Então, aí eles fizeram toda a estrutura, orçaram a estrutura com vidro e entrega em R$4.000 para levar para ela. Passei o preço para quem já tinha comprado a arte, mais vai, né? Que tem que fazer. Só que aí entra também uma coisa que depois disso eu aprendi. Olha, Ramiro, orça sempre se é um quadro grande, tu tem que ver quanto vai ser e já dá o preço final, né? Sim. Mas tudo bem, ela entendeu, porque a gente embarcou junto nessa. Porque eu falei para ela, nunca pintei um quadro de Temésio. Eu nem sabia se ia dar certo. E ela, eu confio em ti, pode demorar o tempo que for. E aí a grande dúvida, o que vale mais, a estrutura ou a arte? A arte, né? Com certeza, gente. A gente falava de precificação, né? Não, com certeza. Não, essa arte valeu, eu posso falar em preço, né? A arte, ela partiu de R$12.000, uma arte dessas. Né? Então, na verdade, assim, essa arte, a minha conversa com ela ficou de 12 a 18. Então, a gente fez uma negociação. Porque é uma arte que tu leva 1 mês trabalhando ali em cima. As tintas... Outra coisa, eu sempre invisto em material de qualidade. Então, eu uso uma aquarela francesa, que eu importo, que é muito boa, porque eu sei que ela não oxida. Isso tudo eu estudei na Academia de Belas Artes de Firenze. A gente estuda no papel oxidação e restauro. Então, uma coisa que eu vejo muito errada, a galera fazendo aquarela nos papéis lá. Tá, canção é bom para tu aprender. A Pentel é ok para tu aprender. Não vende, porque daqui a 10 anos ela não existe mais. Ela vai perdendo a pigmentação. Só que é o que a maioria usa, né? E eu digo assim, eu aviso. Então, quer dizer, o produto que eu entrego, eu cobro. Eu compro a melhor... Cada tubinho da minha aquarela é R$180. Só que se tu não falar isso pro teu público, ele não vai saber. Ele não vai saber. Então, no certificado tá papel 100% algodão, tá o nome do papel, tá tudo ali. Perfeito. Né? É para passar de geração em geração. Não, com certeza. Não é uma arte para se acabar. Ela vai de geração em geração. Eu só não quero ser o chato do rolê, Não. mas... Tá, Já chegando na acabou? finaleira. Estou aprendendo gente! muitas coisas. Eu tenho mais uma aqui só. Tá bem. Não sei se vocês têm mais uma aí pra Bom, dar. tinha tem umas 500. várias, né? Mas Mas a gente vai até- ter que derrubar o episódio aqui, chegar ao uma final. coisa que eu vou dizer para vocês até, já fica o convite, dia 3 de outubro eu inauguro aqui no Parque Uno, na Tan House. Não sei se vai ao ar antes, mas se for ao ar depois, para as pessoas irem ali, eu vou organizar workshops, ou irem me visitar, eu não sei ainda o horário de abertura, mas como vai ser minha casa, eu acho que eu vou organizar para abrir as tardes, né? Então, eu vou ter um horário para as pessoas ir lá, visitar, conversar. Então, as dúvidas que ficarem, podem me chamar no Instagram ou ir lá, E pessoalmente. já aproveita, né? Reforçar o arroba, porque a gente tem uma audiência muito forte sul-sudeste, né? Então, Sim. quem tá mais longe um pouquinho, mas está se interessando por todo esse nosso assunto e principalmente com todo o teu currículo, o pessoal vai querer ir lá dar uma olhadinha
que essa moça tá fazendo? Quero Fico ver. feliz. Teu amigo de 6 anos já tá contando os dias pra ela te ver. Ai, tô com saudade. Essa Vai, é a minha Leandro. aquarela. Assim. Tem uma pergunta pra ti, que é o tá. seguinte. O que tu abriu mão que ninguém vê na toda a tua trajetória? De ter uma família. Muitas coisas, né? Então, de ter uma família no sentido assim, eu nunca tive muito tempo para relacionamentos. Agora eu tô num relacionamento, né? Vamos equilibrar. Mas eu trabalho das 7 à meia-noite. Eu trabalho muito. Por trás das telas ninguém vê, né? Sim. Então eu trabalho muito. Eu acho que eu abri mão, assim, quando eu fui estudar fora, quando eu pensei, por exemplo, em ter filhos, essas coisas assim, eu estava fazendo estágio, eu viajava horrores com a galeria, eu trabalhei em Istambul, trabalhei em muitos lugares na Europa com a galeria. Então eu vivia viajando. Aí eu estava num relacionamento sério, eu não podia pensar em ter filho. Né? E o tempo vai passando, hoje eu tenho 40 anos, então eu vejo que o tempo foi passando, e eu fui sempre engajada com arte, me movimentando e fazendo coisas que me pediam muito presença na minha carreira, e aí eu deixei, mas que foi uma opção, que hoje em dia eu sou muito feliz com essa opção, né, que eu tenho, mas quando me perguntam assim, o que tu abandonou, isso aí pra mim é a coisa mais nítida, assim, eu não fui aquela que, casa com tantos anos, tem filho com tantos anos, não, eu botei a arte como prioridade na minha vida. Muito bem. Vamos puxar os nossos quadros aí, então? Vamos. Literalmente, os quadros? A gente tem um quadro aqui, Rabi, que é o outdoor do empreendedor, né? Então a Tá. gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma frase, pode ser autoral, pode ser tu, enfim. Ou de alguém que segue, ou botamos no arroba de quem? Não. botar no Essa é pintada. Pelo amor de Deus, né? Num quadro Sim, 3 por quadro- 1,5. Na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista. Avenida Paulista. Duplicar Não, a não, estrutura inteiro, do não. mar agora para botar uma mensagem Só um autoral. pouquinho. Em qual museu? Vai estar no museu, né? Esse quadro Eu tem que estar acho no que um museu, dia ele né? vai, eu Qual é o acho. museu eu já- mais desejado do Brasil Do para se Brasil, expor? Mas, gente. sim. Pausa dramática. O MASP não, o MASP é um ótimo museu, uma super referência. Eu tenho uma paixão por Inhotim, porque eu fiz a minha pós, o meu mestrado lá, né? Eu gosto muito, é o maior museu de céu aberto do Brasil. Né? Mas realmente o MASP é uma referência. Enquanto vai pensando na frase, não sei se já tem ela na mão. Não, eu acho que eu posso falar assim, mas não tem uma frase. Deixa. Vou pensar. Vamos marinar tuas ideias, nós vamos tocando Vocês outros poderiam ter quadros me aqui. falado antes. Essa é a graça. Agora Essa é a graça. Gotas de inspiração. Ai, deixa eu ver. Nenhum artista pode trabalhar simplesmente pelo resultado. Ele também precisa gostar do trabalho de chegar até lá. Curadoria de Martins Érica, né? Mas Vamos de novo. a frase é de Robert Farrar Capon. Nenhum artista pode trabalhar simplesmente pelo resultado. Ele também precisa gostar do trabalho de chegar até lá. Diretamente da nossa estante do empreendedor, Martins Érica, por favor. Da nossa estante, que é a continuidade. Às vezes a gente grava e os episódios não vão em sequência, né? Por uma série de coisas, o tempo que eles levam para ficar prontos. Mas esse aqui é a continuidade, essa estante é a continuidade do episódio passado, né? Que a gente mostrou, então, o Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon, e hoje eu trago o terceiro, na verdade não é terceiro, é quarto na vida real, mas é que eles são tidos como uma trilogia, né? O Roube como um Artista, Mostre Seu Trabalho e o Siga em Frente, né? O Siga em Frente também vem nessa levada do trabalho com a criatividade e ele traz 10... Vamos chamar de dicas, mas é muito mais que isso, tá? Mas vamos lá, 10 reflexões para quando as coisas travam e o que tu precisa é seguir em frente. Né? Por isso o nome do livro, Siga em Frente. Ele escreve muito na pegada da criatividade, mas na verdade ele está falando sobre tudo que a gente precisa fazer na vida, tudo que precisa ser feito na vida. Né? Então por isso que eu trago aqui, a gente tenta dar uma formatada aqui de leituras de negócio, né? Oferecimento do Leituras de Negócio, quadro da estante, e ele serve para isso, né? Ele serve para aqueles projetos que tu quer tirar do papel, para as coisas que tu quer dar manutenção, para as coisas que tu tem vontade de deixar de fazer também, e por aí vai, né? É uma obra bem interessante, porque volta de novo naquilo que a gente falava quando trouxemos os anteriores. É diagramado, é um formato menorzinho, né? Ele tem vários tipos de fonte, ele mescla texto com imagem, então é bem convidativo e a mensagem que fica, né, como eu dizia essa semana na postagem que eu fiz sobre essa trilogia, é de tu te mexer para fazer alguma coisa quando tu termina de ler, assim. Então acho que é bem interessante esse tipo de contribuição que o livro dá.
Baita dica 2020 da Rocco. No Brasil, né? Aqui No Brasil, publicado pela Rocco. Baita dica de livro. Muito bem, gurizada. Vamos... O quê? Página. Ah, vou... Bibliotecária. Desculpa. 215 páginas. Bibliotecária. 215 Pra te mandar o páginas. conjuntinho de Preparação beijo-abraço. de originais, Thiago Lira. Um abraço pro Thiago Lira. E é isso. Muito bem. Vamos voltar. Todo mundo quer saber o que vai no quadro, né? Exato. No novo quadro de 3 metros, né? Então, agora vocês falaram numa frase, eu fiquei pensando, até essa nova série, que eu fiz uma nova série que está no Rooftop da Vanguarda, sempre com esse grupo 5, e sempre quando eu entrego uma arte, eu gosto de escrever alguma coisa, que tenha relação com aquela arte que eu fiz. Às vezes são frases minhas, às vezes frases de autores que eu gosto de ler, e teve uma frase que lá, quando eu estava, agora essa última vez lá na Itália, me marcou muito, principalmente quando eu fui para Veneza, porque morar em Veneza é um desafio, parece lindo, mas é um desafio, porque, né, por causa da água, várias questões, mas que é do Guimarães Rosa, que eu fiz até nessa nova série da Vanguarda, eu levei essas frases para o tecido. Né? Então, são obras que são aquarelas mais abstratas com os escritos. E essa frase me marcou muito, que é: o que a vida quer da gente é coragem, do Guimarães Rosa. Né? Ela não é bem assim no livro Grandes Sertões Veredas, mas a essência dela é isso. O que a vida quer da gente é coragem. Então, para qualquer empreendimento, para qualquer coisa que tu for pensar na vida, a gente precisa ter coragem, precisa acreditar. Né? O medo, ele vai fazer tu pensar em 1000 coisas que podem dar errado. E se tu ficar pensando negativo, as coisas não vão. E aí é bem o livro, né, que tu traz. Empaca. Então, se tu quer, tu segue com coragem, trabalhando bastante, que as coisas vão se acertando. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, mas às vezes é bem melhor do jeito que elas vão fluindo. E aí, se a gente tem maturidade, a gente entende o porquê de algumas coisas, né, na vida. E se tu conseguir ter essa visão, essa calma e essa coragem interna, as coisas acontecem. Muito bem, show de bola. Rami, para quem quer entrar em contato contigo, quais são os canais? Seu jabá, onde a gente acha a Rami e a arte da Rami. Sim. Então, no Instagram, o arroba é Rami_Aquarelas. Rami_Aquarelas. Tem um site que está ainda em construção, mas é www.ramiaquarelas.com. Ali ainda faltam algumas coisas, mas tá sendo construído. E aqui no Parque Una, na Tannhauser, número 4, que é entre o prédio Aurora e o prédio Canto, na rua Alameda das Artes. Dia 3 tem a inauguração. 3 de outubro. Show de bola, show de bola. Muito bem. Bueno, gurizada, pedi pra nossa produção rodar. Agora a gente tem um recado do Gustavo. O Gustavo é da Italy, que é um seller da Amazon. E mandou um recado para nós aqui, para os nossos ouvintes aqui do Café Empreendedor, para acompanhar um pouquinho dessa trajetória. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo, sou um dos sócios da Italy. Para quem não conhece a Italy é uma empresa de café criada em 2018. Com foco em cápsula compatível Nespresso, cápsula compatível Adult Gusto. E nossa operação na Amazon começou em 2020. Né? A gente começou muito pequeno lá, foi tudo muito na raça, fuçando, tentando aprender com a plataforma. E aí a gente começou a evoluir algumas vendas e foi aí depois de um certo período que surgiu a oportunidade de a gente ter um gerente de contas. E foi aí que tudo começou a evoluir cada vez mais e melhorar a nossa jornada. A gente viu a extrema importância de você utilizar todo o ecossistema da plataforma, que é você usar a ferramenta de ads, usar o fulfillment, fazer uma store, né? Você criar o registro de marca dentro da plataforma, né? Evoluir sua loja e aí a gente começou a evoluir bastante as nossas vendas e para a gente foi fundamental a gente utilizar o fulfillment porque a gente conseguiu atingir o público do selo Prime, né? Que é quando você utiliza o fulfillment, então a gente conseguiu atingir esse público da Amazon que é bem forte na plataforma e a gente conseguiu escalonar muito nossas vendas. Então a dica que eu dou é use todo o ecossistema, use todas as ferramentas que a plataforma te sugere, porque faz total diferença. Participe de campanhas, né? A gente tem o Prime Day, que é um evento de ofertas bem agressivo dentro da plataforma, que é uma vez no ano. Então é isso, essa é a dica que eu dou.
Muito bem, gurizada. Mandar um abraço aí pro Gustavo. Obrigado por ter encaminhado esse relato aí do nosso parceiro aí da Amazon. É o Gustavo que vende através da Amazon, também conhecido como seller da Amazon aí. Então, um grande abraço aí. Nós vamos fechando aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa. Obrigado por vir aqui compartilhar a história. Certamente vai inspirar muitos empreendedores que estão nessa mesma fase aí de negócio. Eu não sei, acho que eu vou voltar. Só agradecer vocês, então, por esse espaço, né, para falar de arte. É tão importante, principalmente de mercado e sobre empreender. Muito obrigada pelo espaço, gente. Não, a gente que agradece. E de todo esse papo aqui, certamente vai impactar empreendedores de outras áreas, né? A gente não comentou isso no programa, mas eu fiquei com isso na cabeça, volta meia, vinha, saía. Mas o volume de pessoas que trabalham com arte de forma diferente, né? Daqui a pouco tem o pessoal trabalhando com alfaiataria. Tem o pessoal trabalhando com costura, coisa que a gente veio perdendo, né, espaço em algum momento da nossa economia. E, cara, eu vejo principalmente a geração Z entrando nessas áreas. Então, acho bem legal todo esse papo para essa turma também. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor, né? E lembrando dos nossos parceiros aqui, você já ouviu falar que o tempo é poder para o seu negócio, né? A Amazon coloca o seu produto na vitrine certa e entrega ele com um sistema logístico rápido e rastreável. Deixe a logística com a Amazon e ganhe mais tempo para alavancar a sua marca. Também falamos aqui no Café para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café Empreendedor. Valeu!